Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, eu vos saúdo na paz do Senhor Jesus. Nós estamos felizes nesta noite por estarmos aqui para a nossa escola bíblica, como nós estamos já no decorrer desses últimos 30 dias, escola bíblica de forma diferente do acostumado, né? Os irmãos estão acompanhando em casa, no seu celular, no seu notebook, no seu computador. E eu quero convidar os irmãos para nós, antes de qualquer coisa, fazermos uma oração, dando início à nossa escola bíblica na noite de hoje, porque nós cremos que Deus tem algo para o nosso coração aqui nesta noite. Vamos orar. Querido Deus, nosso eterno Pai, Senhor dos céus e da terra, te louvamos, Deus, nesta noite, por mais esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido, de estarmos aqui na tua casa, Senhor, para podermos estar estudando a tua palavra. Nesta escola bíblica, nós queremos pedir a direção do céu, nós queremos pedir a ajuda do teu Espírito Santo neste lugar. Venha falar conosco, nos ensinar, para que nós possamos te servir melhor em tempos difíceis como esse, que nós possamos continuar te servindo por todos os nossos dias. Nós pedimos, abençoe teus filhos que estão em casa, teus filhos que estão acompanhando agora, junto conosco, para poder adorar o teu nome. Abençoa cada lar, cada família, tome a direção de tudo. Nós assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, nós vamos tratar nesta noite da lição de número 3 desse segundo trimestre do ano de 2020, que está baseado na carta do apóstolo Paulo aos Efésios também, né? Que pega bastante sobre esse texto na lição de hoje sobre a carta aos Efésios. Eu gostaria de fazer a leitura com os irmãos. Eu sei que os irmãos estão sem a revista em casa, uma grande parte, né? Pegue a sua Bíblia para nós fazermos a leitura bíblica nesta noite. E daqui a pouco nós estaremos ouvindo a nossa irmã Tatiane também louvar o nome do Senhor Jesus. A lição de número 3 desta revista, ela fala sobre eleição e predestinação. É o tema da nossa lição, eleição e predestinação. O texto áureo nos diz da seguinte forma, está escrito na carta aos Efésios, como eu falei, capítulo 1, versículos 4 e 5. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. A verdade prática da nossa lição nos diz que, segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Jesus Cristo. Eu quero que você, irmão, abra a sua Bíblia. Como nós estamos em uma escola bíblica, e nós estamos aqui hoje numa videoaula, você vai abrir a sua Bíblia, quem não tem a revista, a lição da escola bíblica. Na carta aos Efésios, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 4 até o versículo 12. Nos diz assim: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo,
segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Amém. Esse texto aqui é bastante profundo. Nós vamos daqui a pouquinho estar discorrendo aqui nesse tema, nesse texto. Neste momento eu quero convidar aqui a minha esposa, a irmã Tatiane. Ela vai estar louvando ao Senhor e com certeza você que está aí nos acompanhando também louva o nome daquele que vive para sempre. Aleluia. Quero vos saudar nesta noite com a paz do Senhor. Que Jesus esteja assim falando ao teu coração nesta noite. Aleluia.
você aí que está em casa, adore ao Senhor nesta noite juntamente comigo. Aleluias. Você passa em conflito e já não sabe nem mesmo o que fazer. O coração chora por não ter saída. Situações mal resolvidas te arremessam à solidão. Tenha certeza que pra tudo a fúria do mar. Envia os seus anjos pra contigo lutar. A bênção já é sua, basta acreditar. A porta que ele abre ninguém pode fechar. A vitória é sua. Comece a louvar. Acalma a tempestade e a fúria do mar. Envia os seus anjos pra contigo lutar. A bênção já é sua, basta acreditar. A porta que ele abre ninguém pode fechar. A vitória é sua. Comece a louvar. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Ele é Deus. Glória a Deus. E não há outro igual a Ele. Bendito seja o nome precioso do nosso querido Jesus. Meus irmãos, nós já fizemos a leitura bíblica da lição que nós vamos estar estudando aqui nesta noite, e eu gostaria que você estivesse atento,
embora a gente esteja aqui nessa live, esteja aqui distante fisicamente, mas nós estamos continuando a nossa caminhada, servindo a Deus, adorando ao Senhor e aguardando a vinda gloriosa do nosso Jesus. Nós louvamos a Deus, estamos aqui nesta noite, a nossa irmã Tatiana louvou aí, está aqui o nosso irmão Elias, que não cansa aqui nessa luta, irmão Donizete ali no som, e nós aqui louvando o nome do nosso Deus. O assunto que nós temos a estudar aqui nesta noite, irmãos, ele exigiria um grande tempo para nós estarmos debatendo, discutindo sobre ele, porque ele é muito profundo, ele abrange muita coisa, né? E ele é o assunto que move a doutrina da salvação. Nós temos, dentre muitas doutrinas bíblicas, uma que a teologia chama de soteriologia, né? Que é a doutrina da salvação. E essa doutrina, dentro dessa doutrina, estão os temas que nós vamos discutir, que nós vamos estudar aqui nesta noite, que é a eleição e a predestinação. Deus é soberano e Ele teve no seu coração esse desejo desde muito antes da nossa criação, da criação do homem, o desejo de eleger um povo para ser seu, um povo para lhe servir, um povo para lhe adorar e morar no céu. E isso segundo o seu próprio conselho, segundo a sua própria vontade, o Senhor resolveu nos eleger. A vontade de Deus, irmãos, é que todos os homens se salvem. Será que Deus quer isso? É lógico que Ele quer. A vontade dele é a salvação de todos os homens. A Bíblia nos diz na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2 e no versículo 4, que ele quer que todos os homens se salvem, que todos os homens venham ao conhecimento de Jesus. Essa é a vontade de Deus, né? E Ele, pela sua infinita misericórdia, nos elegeu. A Bíblia nos diz que Deus nos elegeu pela sua presciência. Presciência. Nós vamos estar falando mais sobre isso aqui adiante. Ele nos colocou numa posição de salvo na pessoa de Jesus. Agora sim, você que está aí agora acompanhando este estudo, nós somos salvos em Cristo pela misericórdia e pela graça, mas, de acordo com o texto bíblico de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, aquele que está em pé, olhe para que não caia. Então, tudo isso aqui, eu estou citando esses textos para nós podermos nos situar dentro do tema da nossa lição, que é a eleição e predestinação. O texto que nós lemos na carta aos Efésios, se você chegou depois, nós lemos o texto no início aqui, né, da nossa escola, está em Efésios, capítulo 1, do versículo 4 até o versículo 12. O texto que nós lemos no versículo 4 diz que Ele nos elegeu. Ele nos elegeu. Deus resolveu eleger para si uma igreja, um povo para estar com Ele para todo sempre no céu. Irmãos, antes de começar a entrar aqui no assunto, no estudo, eu quero deixar bem claro que nós estamos aqui nesta noite, nós somos a Igreja Assembleia de Deus aqui em Canarana, nós somos pentecostais e nós cremos na interpretação pentecostal dessa doutrina
de eleição e predestinação. Por que eu estou dizendo isso? Porque certamente pode ter alguém nos assistindo, ou que vai nos assistir, que não acredita no livre-arbítrio, na eleição da pessoa, mas a doutrina pentecostal, ela ensina que nós temos o poder de escolha, o poder de decisão. Deus nos deu o livre-arbítrio, Deus nos deu a condição de escolher se queremos ou não servir a Deus. Ele nos deu essa condição, essa possibilidade. Aí entra em choque a doutrina do arminianismo e do calvinismo. Nós acreditamos nessa doutrina do arminianismo, que diz que a salvação, ela é pela graça, né? E ela depende de um arrependimento do homem, de um desejo do homem de servir a Deus e de permanecer fiel a Ele por todos os dias da sua vida. Não se desviar dos caminhos do Senhor. E aí você vai ver que durante o desenrolar aqui da lição, ela vai nos trazer alguns tópicos aqui que nós vamos tentar passar por todos eles, dependendo aqui do tempo, né? Ele nos elegeu. E o texto diz que antes da fundação do mundo. O primeiro tópico da lição que os irmãos devem estar acompanhando aí, ele fala dos eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Essa eleição de Deus em relação a nós, ela tem alguns aspectos que nós precisamos observar. Nós temos que entender o seguinte: nós fomos eleitos. A palavra eleição, ela nos dá a ideia de escolha. O texto vai nos dizer que ele nos elegeu pelo conselho da sua vontade. Foi ele que quis. Irmão, você está aí na sua casa agora, diante dessa tela, desse celular, desse computador. Você foi eleito por Deus? Foi Ele que quis te eleger. Foi vontade dEle te escolher. Deus quis assim. Agora nós fomos eleitos em quem? Nós fomos eleitos e escolhidos em Cristo. Preste bem atenção nisso. Nós fomos eleitos em Cristo. Não existe eleição para salvação fora de Cristo. Não existe salvação em outro meio ou em outra pessoa. Ele nos elegeu em Cristo. É por isso, meus irmãos, que a nossa eleição, que a nossa salvação, ela é cristocêntrica. Cristo é o centro. Cristo é a razão. Cristo é o sentido da nossa fé. E nesse mesmo versículo 4 ele traz ainda, primeiro ele nos mostra em quem nós fomos eleitos. Fomos eleitos em Cristo. Depois, em que tempo nós fomos eleitos? Nós estamos em 2020, século 21, mas aí vem a pergunta: quando foi que Deus elegeu a nós, a igreja? Em que época foi? O versículo 4 diz que foi antes da fundação do mundo. Escute bem, antes de Deus colocar as estruturas da terra, Ele já havia escolhido a igreja para ser a sua eleita, para ser o seu povo. Então, irmãos, é muito antes da fundação do mundo. A nossa eleição não é de agora. E como é que Deus nos elegeu, irmão Leonardo, antes da fundação do mundo? Deus se utilizou aqui de um atributo seu, atributo incomunicável de Deus, conhecido como presciência. Atributo incomunicável porque esse atributo Deus não compartilha com a criatura. Só Ele é presciente. Sabe o que é presciência? É saber das coisas antes que elas aconteçam. Deus, pela presciência, Ele nos elegeu lá antes da fundação do mundo. Já fomos escolhidos para ser o seu povo. Então, ainda tem dentro desse versículo 4 a finalidade. Ele nos elegeu nele
antes da fundação do mundo, para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis. Deus te escolheu, irmão, para você ser santo, para você ser separado, para você ter uma vida diferenciada. Para mim também ter uma vida diferenciada. Nós vamos discorrer ainda sobre isso aqui, no desenrolar aqui dos acontecimentos da nossa revista, da nossa lição de hoje. Ninguém consegue ser eleito para a salvação fora da pessoa de Jesus. Eu não sei se talvez tenha alguém nos assistindo que não professa a fé em Cristo, que não é crente, como a gente costuma dizer. Eu tenho que te dizer, irmão, que ninguém será eleito para a salvação no céu fora da pessoa de Cristo, porque a nossa eleição é em Cristo. Foi Cristo quem morreu na cruz por nós, né? Para nos dar o direito dessa salvação. Meus irmãos, nós vimos aqui os 3 aspectos da eleição, né? Em quem fomos eleitos, quando fomos eleitos e para que nós somos eleitos. Mas além desses aspectos, nós temos também as condições da eleição. A eleição para a salvação, Deus escolheu apenas alguns. Vamos entender isso aqui. Quem foi que Deus chamou para a salvação? Será que Deus chamou para a salvação apenas os ricos, apenas os pobres, apenas os brancos ou os negros ou de qualquer outra raça? Não. Eu quero que você acompanhe na sua Bíblia. Você tem sua Bíblia em casa. Esse texto aqui, talvez você não precise nem abrir sua Bíblia, porque ele é o texto áureo da Bíblia, né? Que está no Evangelho de São João, capítulo 3 e versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito. Para quê, irmão? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. É isso aí a eleição para a salvação. Deus amou quem? O mundo. Então, as condições para a salvação irmãos, Deus não chamou apenas alguns. Jesus morreu na cruz porque Ele ama todo mundo. Agora preste atenção no que eu vou dizer. Você pode até ter um choque com isso que eu vou te falar. Deus amou todos, mas não vai salvar todos. Porque Ele não quer, irmão? Não, Ele quer. Quem não quer é o homem. Quem não quer é a humanidade. É por isso que o texto diz, Ele amou o mundo. Quando fala Ele amou o mundo, abrange tudo. De uma tal maneira que deu o seu Filho. Agora o texto não diz para salvar o mundo. O texto diz para todo aquele que nele crê. Só vai salvar quem crê. Só vai ter vida eterna quem crê. Quem entregar a vida e obedecer. Então, as condições da eleição é essa. O convite é feito para todo mundo, irmão. A igreja está anunciando para todo mundo. A igreja está proclamando o evangelho para todo mundo. Agora, só vai ser salvo quem crê. Só vai ser salvo quem obedecer. Quem se arrepender. Então, uma das condições para a eleição é o arrependimento. Certo? É a fé. Deixa eu te dizer uma coisa, grave essa frase que eu vou te falar. O amor de Deus é incondicional, mas a salvação é condicional. Você entendeu? O amor de Deus é incondicional. Deus nos ama, independentemente se nós amamos Ele ou não. Deus nos ama, independente se nós somos servos dEle ou não. Ele nos ama porque essa é a sua natureza, é incondicional. Ele nos ama independente da situação. Mas a salvação não é incondicional. A eleição não é incondicional. Ela depende de arrependimento.
ela depende de obediência, ela depende de fé. Graças a Deus, irmãos, que nós recebemos esse convite. Lembra daquele dia que você, vamos dizer assim, assistiu um culto e os crentes lhe convidaram para ser crente também? Lembra daquele dia que alguém disse: e aí, você também não quer ser crente? Você também não quer entregar a tua vida para Jesus hoje? Você diz: hoje eu quero. Levante a sua mão. Você levantou a mão, chorou. A partir daquele dia você disse sim para o convite da eleição. A partir daquele dia você entrou no rol dos eleitos. Olha que maravilha, irmão. Nós entramos na categoria de eleitos. Nós agora somos eleitos, salvos na pessoa bendita de Jesus. Você pode dizer aí na sua casa, mesmo você não está congregando, já tem um mês que a gente não congrega na igreja, já tem um mês que a gente está sentindo a falta dos irmãos aqui, todo mundo adorando a Deus, mas você pode bater no seu peito com toda sinceridade diante de Deus e dizer: Ele me salvou porque eu aceitei o convite da salvação. Que coisa maravilhosa. A salvação, a eleição, não é por mérito meu e nem mérito teu, viu? Nenhum de nós aqui tem o nome escrito lá no livro da vida porque é bonitinho, porque sabe falar, porque sabe cantar, porque tem dinheiro, porque tem isso, tem... Não. Porque tem um anel de formatura, de nível superior. Não. Nós fomos eleitos pela graça de Deus. Pela graça. Paulo escreve aos Efésios, capítulo 2, e versículo 8. E a partir do versículo 8 ele diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós. Não vem de nós não, viu? Não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação é pela graça. O que é graça? Favor imerecido. Ele nos deu algo que nós não merecíamos. Mesmo assim, Ele escolheu nos salvar. Então, o convite é para todos. A salvação é para quem crê. E a salvação é pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Nós somos salvos, irmão. Nós somos eleitos para ter uma vida santa. Uma vida irrepreensível diante de Deus. Veja bem. O que é uma vida santa? As pessoas às vezes confundem santidade. Acham que santo é aquela imagem que está lá pregada numa parede ou em cima de um andor. Não. Aquilo ali é imagem de escultura. E maldito o homem que adorar aquilo ali. Deus não gosta. Santo quer dizer separado. Separado do pecado. Separado da vida de imundície. Quem é eleito por Deus, ele tem que ser separado do mundo. Não faça aquilo, não fale na frente do irmão não, porque ele é crente. Irmão, você é crente, graças a Deus, você é uma vida diferente, a gente está vendo você. Isso aí, irmão, é de quem foi eleito pelo Senhor Jesus Cristo. Quem nos elegeu não foi um grupo de pessoas que saiu fazendo campanha para nós, não. Quem nos elegeu não foram autoridades dessa terra. Quem te elegeu, amado, foi Jesus de Nazaré. Ele te elegeu para você ser servo dele e ir morar no céu. Que lição maravilhosa. Nós somos eleitos, graças a Deus. Agora, a vida do crente é diferente. Quem andava bagunçado não anda mais. Vivia bêbado, não bebe mais. Falando palavrões, não fala mais. Na prostituição não anda mais, no adultério não mais, porque ele tem uma vida nova. A Bíblia nos diz que quem está em Cristo, nova criatura é. Isso aí, irmão,
é a eleição. Tudo isso abrange a eleição para a salvação. Nós somos eleitos, mas primeiro está o chamado de Deus e depois a nossa obediência ao seu chamado, nosso atender ao seu chamado. No segundo tópico da tua lição aí, da nossa lição, vai falar da predestinação. O tema é eleição e predestinação. Eu quero fazer uma pergunta e é lógico que você não vai, e se você responder, eu não vou ver você respondendo. Louvado seja Deus. Estão vendo ali realmente, irmão Elias? Existe predestinação na Bíblia? Existe predestinação na Bíblia? Existe. Tem predestinação na Bíblia, pastor Leonardo? Tem. A Bíblia dá todo o embasamento sobre a questão da predestinação. Então é correto eu dizer que tem predestinação? Mas tem que ser a predestinação bíblica. E nós vamos aprender sobre ela aqui agora. Não nos enveredar pela dupla predestinação que algumas correntes teológicas pregam e creem, que tornam Deus um Deus injusto. Nós vamos falar sobre isso também. Vamos pedir a Deus para o tempo dar, né? A palavra predestinação, no seu sentido literal, quer dizer determinar antes. Predestinação quer dizer determinar antes. Quando Deus predestinou algo, alguém ou alguma coisa, Ele determinou antes do acontecimento. A predestinação bíblica quer dizer que Deus determinou alguma coisa antes que ela acontecesse. Agora veja bem, essa predestinação que nós estamos falando aqui nesta noite, ela abrange o que acontecerá ao povo eleito de Deus. Olha, predestinação só vale para o povo eleito. O que é essa predestinação, irmão? O que tu está querendo dizer? Você pode estar questionando aí. Quem já foi eleito, quem permanece fiel, quem permanece na presença de Deus, ele está predestinado a desfrutar alguns privilégios que nós vamos falar aqui. Olha o que é que o texto diz, o texto que nós lemos aí, irmão. Você está com sua Bíblia em casa? Se não tiver, irmão, na escola bíblica você está perdendo tempo. Versículo 4. Nos elegeu nele, Efésios 1, versículo 4. Nos elegeu. Está vendo que ele usou aqui o termo eleição. Elegeu antes da fundação do mundo. No versículo 5 ele diz: e nos predestinou para filhos de adoção. Quem está eleito por Cristo, ele passa a uma categoria de predestinado a desfrutar de bênçãos que vão emanar de Deus para a nossa vida. Irmãos, a nossa declaração de fé, por que eu falei no início que nós cremos na interpretação pentecostal das Escrituras? Porque a nossa declaração de fé, você que pode ter irmãos de várias denominações aí, batista, presbiteriano, na sua igreja, a sua igreja ela tem uma confissão de fé, uma declaração de fé, um credo. Na nossa igreja, na nossa declaração de fé, na Assembleia de Deus, ela nos ensina que essa predestinação, ela é precedida pelo conhecimento de Deus e pela nossa perseverança em servi-lo. Não existe esse negócio de dizer, eu sou predestinado ao céu, posso viver fazendo o que eu quiser, eu já sou predestinado. Não. A nossa predestinação de morar no céu depende de permanecer fiel a Deus até o fim. Olha, deixa eu tentar explicar aqui de uma maneira bem simples. Eu aprendi isso no meu tempo de novo convertido, que o pastor ensinava na igreja, e aquilo ficou na mente da gente. Ele diz: olha, irmão, esse negócio de predestinação e de salvação
é comparado a um ônibus. Olha, uma coisa simples. Para um ônibus aqui na rodoviária, se bem que a rodoviária agora está fechada, mas quando abrir, para um ônibus na rodoviária e vai de Canarana a Salvador. Qual é o itinerário desse ônibus? Canarana, Salvador. Se eu quero ir para Salvador, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que entrar no ônibus, porque o ônibus está predestinado a ir para Salvador. O destino desse ônibus é Salvador. Eu só vou chegar na capital do estado se eu ficar dentro do ônibus. Se eu sair, eu entrei aqui em Canarana, quando chego em Morro de Chapéu eu desço. Já não chego em Salvador, porque eu desci do ônibus. Para mim chegar lá, eu tenho que permanecer dentro daquele meio de transporte e obedecer às regras estabelecidas dentro daquele meio de transporte. Ele vai parando na estrada e vai entrando gente e todo mundo com destino a Salvador. Sabe o que analogia nós podemos fazer? A igreja. Sabe quem é que está predestinado a ir para o céu? A igreja. Jesus disse que vai voltar para levar a igreja para o céu. E isso aqui independe se você crê ou não. A igreja vai para o céu. A igreja está predestinada a ir para o céu. Quem é que quer entrar nesse rol de predestinado? Eu quero. Você quer. Então fique na igreja. Então entre nesse ônibus. Então fique no seu lugar e não saia, porque se sair, se desobedecer, perdeu. Você está entendendo? Então, a igreja está predestinada ao céu. Agora, essa história de dizer uma vez salvo, salvo para sempre, não. E nós vamos falar sobre isso ainda aqui também. Louvado seja o nome do Senhor. Então, tem que perseverar, irmão, até o fim. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Quem foi eleito por Deus? Eu fui, você foi, nós fomos eleitos por Deus. O que é que acontece? Nós somos predestinados a desfrutar de bênçãos que antes nós não desfrutávamos. Você quer saber que bênção, que uma das bênçãos que nós passamos a desfrutar? A posição de filho, irmão. Nós somos filhos de Deus. Olha o que é que o texto diz: nos predestinou para filhos de adoção. Nós somos filhos por adoção. Somos filhos por adoção. Deus tem filho por geração, que é Jesus. Salmo 2 diz: tu és meu filho, hoje eu te gerei. Deus tem filho por criação, que são os anjos, que são filhos de Deus. Deus tem filho por eleição na época do Antigo Testamento, que é Israel, que foi eleito por Deus para ser seus filhos. E Deus tem filho por adoção, que sou eu e você, somos nós, a igreja. Nós somos filhos por adoção. Fomos adotados. Eu quero ler com os irmãos um texto que vai nos mostrar bem essa questão aí da nossa adoção. Aos Romanos, capítulo 15, capítulo 8 e versículo 15, que nos fala dessa adoção. Veja bem: porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Irmão, nós somos adotados na família de Deus. Agora veja bem, Paulo era muito inteligente. Ele foi o único na Bíblia, no Novo Testamento, que trouxe à tona esse termo, adoção. Em Israel, no meio do Israel legalista, não era legítimo, não era legal, não era costume ninguém adotar filho. Os homens não adotavam, normalmente eles não tinham essa prática legal em Israel. Mas no meio dos romanos e dos gregos, era comum. E Paulo está escrevendo a esse povo gentil, que não era hebreu.
E ele traz o assunto de adoção, para tentar explicar para eles que depois que nós somos eleitos e aceitamos a Cristo como nosso Senhor, nós passamos a ser filhos por adoção. Veja bem, já não estamos mais apenas na categoria de eleito, nós já estamos na categoria de filho. Irmão, quem está na categoria de filho já é diferente. O tratamento para filho é diferente. A posição de filho é diferente. A posição de filho é diferente de amigo. A posição de filho é diferente de conhecido. Então nós estamos na posição de filhos. João escreve na sua primeira epístola, capítulo 3 e versículo 2, ele diz: filhinhos, agora nós somos filhos de Deus. Agora nós somos filhos. Ei, irmão, e quem é filho, ele tem privilégios que as pessoas que não são filhos não têm. Um dos privilégios que nós temos, olha o que é que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8 e versículo 15, olha que profundidade. Ele diz: nós não recebemos o espírito de medo para estar em temor, mas nós recebemos o espírito de adoção de filhos, e com esse espírito de adoção de filhos nós clamamos: Abba Pai. Você sabe o que é isso, irmão? Abba Pai, meu papaizinho querido. Abba Pai fala de intimidade. Abba Pai fala de proximidade. Abba Pai fala de estar juntinho do Pai. Você tem o direito de estar pertinho do Pai, porque Ele te elegeu, porque você agora é filho. Você não é mais estranho na casa do Pai. Você agora pertence à família de Deus. Oh, louvado seja Deus. É uma alegria, irmão, tão profunda em nosso coração saber que agora nós somos filhos. E quem é filho, além de ter o privilégio de estar perto do Pai, no seio do Pai, abraçado ao Pai, ele tem outro privilégio muito grande. Ele passa a ser herdeiro. Herdeiro. Filho tem direito à herança do Pai. Meus amados irmãos, você foi eleito, você mudou de posição, agora é filho, e você tem direito a uma herança gloriosa. Sabe qual é a nossa herança? Uma cidade de ouro e de cristal, uma terra onde não haverá dor, onde não haverá morte, onde haverá alegria e felicidade eterna. Nós somos herdeiros de Deus. Nós vamos morar na terra que Ele nos prometeu. Irmão, não deixa nada embaraçar a nossa vida. Não vamos deixar as coisas desse mundo tirar a nossa alegria. O nosso desejo de servir a Deus permanece, porque você é herdeiro. O teu nome está escrito no livro de Deus e você vai herdar a promessa. Céu de glória. Então nós somos herdeiros. O filho, ele passa a ser herdeiro. Tudo isso aqui, irmão, é predestinação do eleito. O eleito, ele está predestinado a ser filho e a desfrutar da intimidade com o Pai. Mas deixa eu passar aqui para o terceiro ponto, porque só falta poucos minutos. O terceiro tópico fala da sublimidade do propósito divino na predestinação. Glória a Deus. Predestinação e salvação. Vamos ser sinceros. Olha aqui. Deus, você acha que Deus é capaz de predestinar um grupo de pessoas para o céu e um grupo de pessoas para o inferno? Será que Deus intencionalmente
por sua própria vontade, como o texto diz, pelo beneplácito da sua vontade. Esse beneplácito quer dizer pelo consentimento da sua vontade, pela sua vontade voluntária. Será que Deus, com esse beneplácito da sua vontade, quando um bebê nasce na maternidade, ele diz que está predestinado ao inferno? Será que Deus tem condições? Será que isso é do caráter de Deus, irmão? Será que isso faz parte da natureza de Deus? Porque a Bíblia diz que Deus não quer que homem nenhum se perca. Atos capítulo 17, versículo 30, diz que a vontade de Deus é que todos os homens, que nenhum homem se perca. Como é que Ele vai predestinar de antemão umas pessoas para o céu e outras para o inferno? Veja bem, no Novo Testamento, diz aqui que há 6 vezes que aparece a palavra predestinação no Novo Testamento. Nenhuma delas faz referência à condenação. Irmão, só existe predestinação para salvação. E essa predestinação é só para quem foi eleito por Deus. Não existe predestinação para o inferno. Não existe predestinação para condenação. A pessoa só vai perder a salvação se ele rejeitar a Cristo. Deus não vai empurrá-lo para o inferno. Quem vai fazer essa escolha é a própria pessoa. Nunca houve uma dupla predestinação. O que é essa dupla predestinação? Uma parte para o céu e outra para o inferno. Lá na maternidade Deus bota um anjo lá e diz: olha, na hora que nascer, esses aqui vai para o céu, esses vai para... Não. O homem escolhe, o homem resolve, o homem decide se ele quer servir a Deus ou não. E a partir do momento que ele se entrega para Cristo, aí agora ele está predestinado ao céu, se ele permanecer firme na presença do Senhor. Diz assim, ó: nossa declaração de fé. Mais uma vez eu falo falando do nosso credo. Diz que a predestinação bíblica só diz respeito apenas à salvação. Só existe predestinação para salvação. Agora ela está condicionada. A predestinação não é incondicional. Uma vez salvo, salvo para sempre. Pode fazer o que quiser, está salvo. Não. Para a pessoa ter a predestinação da salvação, ela precisa ser convertida, arrependida e ter fé em Cristo e permanecer até o fim. Porque se afastar, se desviar, se perder o rumo, se perder o foco, perde a salvação. Seria incoerente dizer que o Deus que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, escolha ainda no ventre da mãe uns para a salvação e outros para a perdição. Não. Cada um vai escolher o que quer servir, o que quer seguir. Esse é o princípio do livre-arbítrio. É o princípio que nós cremos. Então, irmãos, nós que hoje entregamos a nossa vida a Jesus, nós estamos andando na igreja, e a igreja vai chegar no céu, e a igreja vai herdar a promessa de Deus. Louvado seja Deus. E o último ponto aqui fala da predestinação e do amor. O que move a salvação em Cristo é o amor de Deus. Ei, o que fez Deus pegar você e eu de lá daquele mundo que a gente vivia? O que fez Deus nos arrancar de lá, nos colocar na igreja, escrever o nosso nome no livro da vida, mudar nossos hábitos, mudar a nossa vida? O que fez Deus arrancar de nós o pecado, ser uma nova criatura, ter a alegria de viver? O que move tudo isso é uma palavrinha simples e profunda: amor. Foi porque Deus nos amou primeiro. É o amor de Deus é que move essa engrenagem da salvação. Tudo é porque Ele nos ama. Tudo é porque nós somos a obra-prima da criação. É por isso que Ele entregou o seu próprio Filho. Foi por amor que Ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo para morar no céu de glória.
Louvado seja o nome do Senhor. Nós não somos coagidos a seguir a Cristo. Você está pensando, ninguém está na igreja coagido, irmão, forçado. A pessoa vai para o céu, serve a Deus voluntário, é alegria, é paz no coração, é desejo de morar no céu. Nós não estamos aqui servindo a Deus com medo de ir para o inferno, nós estamos servindo a Deus com prazer e alegria e vontade de ir morar no céu. Eu sirvo a Deus porque Ele me amou primeiro e eu o amo. Você serve a Deus porque Ele te amou primeiro e você o ama, e Ele te escolheu para servi-lo, e você tem desejo de ir morar no céu. Nós temos desejo de ir morar no céu, da mesma forma que ninguém é coagido a ir para o inferno. A pessoa escolhe. A pessoa decide o que é que ela vai fazer na sua vida. Louvado seja Deus. Fomos eleitos por Deus. E a igreja está predestinada a ir morar no céu, servindo e adorando aquele que vive para sempre. Cristo morreu por todos nós, por todos os pecadores. Mas só vai ser predestinado ao céu aquele que perseverar até o fim. Fica firme, com quarentena ou sem quarentena, fica firme, adorando a Deus em sua casa ou no templo, fica firme. Não arrede pé da presença do Senhor, porque você é herdeiro do céu, é filho. E o Pai está aqui conosco, e o Pai está aí contigo onde você está. Eu quero fazer uma oração pela sua vida neste momento e nós vamos encerrar. Irmão, uma lição tão maravilhosa. Eu recebo da parte de Deus para a minha vida. Eu recebo essa palavra, eu recebo a orientação de Deus. Receba também na sua vida. E seja mais abençoado na pessoa bendita de Jesus. Vamos orar, irmão? Vamos orar porque nós somos filho. E quem é filho tem acesso ao Pai. Quem é filho tem liberdade de chegar à presença do Pai. Você pode chegar agora em oração. Louvado seja Deus. Nós vamos orar e com essa oração a gente encerra a nossa escola bíblica, já louvando a Deus pela vida de todos os irmãos que estão aí do outro lado, os irmãos que estão aqui cooperando na obra do Senhor. Pai querido, Deus de misericórdia, nós te agradecemos, papai, por esta noite, por este momento de aprendizado da tua palavra, por esta lição maravilhosa que nós estudamos, Senhor. Muito obrigado, Deus. Nós te agradecemos pela nossa eleição. O Senhor nos elegeu, nos nomeou para ser povo teu. E nós, a igreja de Cristo, estamos esperando esse grande dia da vinda gloriosa do Senhor para nos levar para o céu. E hoje nós estamos aqui desfrutando dessas bênçãos que foram predestinadas por ti, para que seja desfrutada por todos aqueles que te servem e que foram eleitos pela tua própria vontade. Pai querido, fortalece esse irmão, fortalece essa irmã, dá vitória aos teus filhos na terra, ajuda a tua igreja, Senhor, continua conosco. Nós oramos, nós já te louvamos, nós já te agradecemos, em nome de Jesus. E todos digam amém. Deus abençoe a todos.